Vamos conversar um pouco sobre os movimentos que existem nos oceanos e um dos mais importantes é aquele que nós conhecemos como as marés. É fato que existem marés altas e marés baixas e existe sobre essas marés altas e baixas uma influência determinante, a influência da Lua. A gente sabe que os corpos celestes, eles exercem uma influência, uma atração entre eles. E o fato da Lua ser o satélite natural mais próximo do nosso planeta faz com que essa influência exista. Dá uma olhada, por favor, nessa primeira imagem. Aqui eu tenho uma tentativa de representar o Sol, aqui a Lua e aqui a Terra. E esse traço ele está representando exatamente a maré. Repara, por favor, que nessa situação nós temos um alinhamento entre os três corpos. Essa é uma situação em que você vai ter maré alta. Existe uma outra situação, conforme a Lua vai fazendo o seu movimento de translação em volta da Terra, em que é a situação em que você não terá esse alinhamento. Ou seja, temos o Sol aqui, a Terra e temos a Lua fazendo o seu movimento de translação, gerando uma situação de maré baixa. E temos aqui a situação em que houve um novo alinhamento, só que a Lua está do outro lado. Essa situação também teremos maré alta. Essa primeira situação a gente chama uma situação de conjunção, ou seja, temos aqui esses três corpos celestes alinhados. Essa segunda situação, que é uma situação de maré baixa, a gente chama de situação de quadratura. E a última situação, que também tem maré alta, a gente chama uma situação de oposição. Ora, são estas as três situações mais comuns em que você terá marés altas ou marés baixas. E claro, conforme a Lua vai fazendo o seu movimento de translação, também temos mudanças nas fases da Lua que também podem influenciar numa maré um pouco mais alta do que a maré alta do período anterior. Outra coisa importante, existem influências que nós chamamos de correntes marítimas. E essa corrente marítima, ela tem aqui uma forte presença, uma forte influência do movimento de rotação. Se deve lembrar que o movimento de rotação é um movimento que acontece de oeste para leste. E esse movimento de rotação da Terra gera uma influência na dinâmica das correntes marítimas. No hemisfério sul, essas correntes elas terão um sentido que a gente chama de anti-horário, enquanto que no hemisfério norte elas terão um sentido horário. Importante perceber que quando as correntes passam próximo da linha do Equador, elas tornam-se correntes quentes, e quando elas estão próximas da região dos polos, tornam-se correntes frias. Correntes quentes e correntes frias, elas influenciam muito a dinâmica climática das áreas que estão agindo. Vamos dar uma olhada melhor nisso em alguns continentes. Eu gostaria que você imaginasse que isso aqui é uma tentativa de esboçar o continente europeu. E a Europa, na sua porção ocidental, ela sofre influência de uma corrente marítima que vem nesse sentido, nessa direção. Ela é conhecida como a corrente do Golfo. A corrente do Golfo vem lá do Golfo do México e é uma corrente marítima quente. O fato de ser uma corrente marítima quente aquece todo esse litoral ocidental da Europa, aumenta a evaporação e colabora também na ocorrência de chuvas, de maior precipitação. Então, aumento da temperatura, como também a ocorrência de chuvas. Existem também correntes importantes que agem sobre o continente africano. Uma delas age nessa porção e é conhecida como a corrente das agulhas. A corrente das agulhas é uma corrente quente. E o fato de ser uma corrente quente faz com que todo esse litoral da África tenha grande evaporação e muitas chuvas. Situação diferente é essa parte aqui da África, que sofre influência de uma corrente chamada Benguela. Benguela é uma corrente que vem da região polar, é uma corrente fria. Evapora muito pouco, criando condições para a formação de um ambiente mais seco. Tanto que aqui tem um deserto chamado de Kalahari. E ora, temos aqui mais ao norte a presença de uma outra corrente marítima fria, chamada de corrente das Canárias. Exatamente pelo fato de ser uma corrente marítima fria, evapora pouco,
colabora para que as precipitações ocorram no mar e não no continente. E é uma corrente que colabora também para a formação de um outro deserto. Esse aqui é o chamado deserto do Saara. Outra área importante que sofre influência de correntes marítimas é a América do Norte. A América do Norte tem aqui a corrente do Golfo, a mesma que vai em direção do continente europeu, é uma corrente marítima quente. Tem aqui uma outra corrente chamada de corrente do Labrador. Essa corrente do Labrador é uma corrente marítima fria. Aqui temos a corrente conhecida como Califórnia, agindo no litoral dos Estados Unidos. E temos aqui essa corrente da Califórnia também sendo uma corrente fria. E aqui uma outra corrente chamada de Pacífico Norte. Essa corrente marítima, ela é quente. Ou seja, essa parte do litoral da América anglo-saxônica, da América do Norte, tem muitas chuvas, como também essa parte aqui dos Estados Unidos. Ambas são banhadas por correntes marítimas quentes. Diferente dessa situação que temos nessa parte do Canadá ou nessa parte da Califórnia, áreas que são banhadas por correntes frias e apresentam ambientes bem mais secos. O Japão é um outro local que sofre influência de correntes marítimas. Uma corrente que vem do norte, conhecida como Oyashio. Essa corrente ela é fria, enquanto que o litoral sul é banhado por uma corrente chamada de Kuroshio. Essa aqui é uma corrente marítima quente. A mesma lógica, o litoral sul tem temperaturas médias maiores e maior precipitação do que o litoral mais ao norte. Interessante e importante também lembrar que o Japão é um lugar muito sujeito a ondas gigantescas, chamadas de tsunami. Os tsunamis, eles são provocados por movimentos geológicos, ou seja, quando você tem a formação de um terremoto, cujo epicentro está no oceano, ele promove uma ondulação no mar, permitindo a formação de uma onda gigantesca que varre o litoral. Isso aqui é muito comum nessa parte da Ásia, onde os terremotos ocorrem com grande constância. Para finalizar, queria lembrar que a América do Sul também tem as suas correntes marítimas. O Brasil sofre influência de uma corrente com o nome do nosso país. Essa corrente do Brasil é uma corrente marítima quente. Aqui existe uma outra corrente chamada de corrente das Guianas, corrente também marítima quente. Agora, tem uma corrente aqui muito importante, que é a corrente conhecida pelo nome de Humboldt. Essa corrente Humboldt, ela vai tangenciando o litoral chileno, vai até o Peru, e é uma corrente fria, colaborando para que tenhamos nessa região um deserto conhecido pelo nome de Atacama. E também existe uma outra corrente fria chamada de Patagônia. A corrente da Patagônia age no sul do território argentino, uma corrente fria que colabora para a formação também de um ambiente seco aqui no sul do território argentino.